Pronto, estamos gravando agora. Que bacana, não recebi nenhum comunicado, não. Né? Vão ter muitos exemplares no dia aí, você está sabendo? Do Eu não estou lançamento? sabendo de nada, mas na medida que a Toro está despachando, e de fato foi despachado mesmo, acabei de conferir isso. Uhum. Então, de agora até a semana que vem, acho que ele chega, né? Uhum. Coisa boa, né? Pegar o meu livro autografado pelo Alfredo. Então, pessoal, bom dia. Né? A gente vai dar continuidade à leitura. Estamos no capítulo 3. E eu parei aqui, exatamente aqui, quando eu grifo em azul, claro, é onde eu paro. Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês querem retomar algum trecho? Ou a gente dá continuidade à leitura? Vamos dar continuidade, tá? Então, agora o tema da êxtase não deve acreditar-se como uma mera incorporação, por parte de Lacan, de um termo da filosofia de Hegel. Ele é encontrado repetidamente nos escritos freudianos, embora com um uso diferente. Para citar apenas os mais importantes, a introdução ao narcisismo, encontramos. Se já estamos familiarizados com a ideia de que o mecanismo da formação da doença e dos sintomas das neuroses de transferência está relacionado com uma êxtase da libido de objeto, também podemos nos aproximar da imagem de uma êxtase da libido do eu. Então vamos lá ver aqui. Em sua análise do caso Schreber, sustenta: um resultado semelhante pode ser alcançado por tudo que provoca um fluxo retrocessivo da libido, regressão, tanto por um lado, um reforço colateral devido ao desapontamento com a mulher, quanto, por outro lado, uma retroêxtase direta por fracassos nos vínculos sociais com o homem. Nas conferências de introdução à psicanálise, diz: o objetivo final da atividade da alma, que qualitativamente pode ser descrito como aspiração à obtenção de prazer e à evitação do desprazer, se coloca na consideração econômica como a tarefa de controlar os volumes de excitação, massas de estímulo, que operam no interior do aparelho anímico e evitar sua êxtase geradora de desprazer. Então, aqui o Alfredo está trazendo o termo êxtase, também localizado em Freud. Dessa forma, a êxtase, que Freud coloca como um problema de quantidades, volumes e estagnações energéticas, se articula com a êxtase de Hegel, que é um freio, uma interrupção ou parada na dialética. Dialética considerada nessas três dimensões. Letra A, movimento entre tese, antítese e síntese. B, relação do sujeito com seu ambiente social. E C, diálogo. Isso permite superar uma concepção quantitativa, mecânica e biológica do sofrimento, passando assim ao cerne da relação entre o sujeito e o outro. Em Freud, a êxtase libidinal se refere, através da metáfora hidráulica, a uma noção quase material da libido, que permite sua confusão com a noção de energia física operando em um sujeito que pode ser considerado como indivíduo. Com a articulação proposta por Lacan, é possível abandonar a metáfora hidráulica, abrindo caminho para o estudo das relações entre o sujeito e o outro. Então, aqui, até esse momento, o Alfredo ele traz o conceito, ele fala, olha, não, esse conceito não está só em Hegel, também o localizamos em Freud, no entanto, não é a mesma coisa, e ele trouxe basicamente como que cada um desses dois autores trabalha.
E agora a gente vê que ele propõe, né, sair dessa condição, dessa metáfora hidráulica, né, que traz uma confusão muito grande, a ideia de indivíduo, individualidade, e propõe trabalharmos com uma noção, né, um conjunto de noções, né, que é tão importante para Pula, que é a micção de outra-idade, que é a relação sujeito e outro. Retornando à teoria da loucura, o que Lacan propõe na citação de Sobre a Causalidade Psíquica é o que ele chamará posteriormente em um seminário livro 11, Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise, e no escrito Posição do Inconsciente, de petrificação. Isso significa a paralisação do sujeito, a fixação de sua posição no ponto do ideal simbólico. Nos matemas de Lacan está escrito I maiúsculo, parênteses, A maiúsculo. Essa identificação ideal é tomada como o destino, ou seja, o ponto final do percurso subjetivo. A loucura acrescenta a pura identificação com um ideal simbólico, o curto-circuito e a paralisação do percurso subjetivo. Aqui está com letra A. Aqui. O que implica evitar a passagem para o campo do outro, com suas correspondentes encarnações, tanto em outros sujeitos quanto em instâncias sociais. E aqui ele vai explicar o curto-circuito, né? Esse curto-circuito petrificante das identificações ideais imediatas no gráfico do desejo implicaria o seguinte percurso. O percurso que ele está falando é a linha grossa, tá? Saindo do sujeito aqui barrado, né? Passando pelo IA minúsculo, né? M minúsculo até chegar a IA maiúsculo, né? Que seria o ideal simbólico colocado aqui. Né? Então vamos lá. A loucura, como indicado pela linha grossa adicionada na seção do gráfico do desejo, é um percurso que, pelo caminho da subjetivação, através do significante de A maiúsculo até S de SA, passando pela dupla egóica, né, IA e M, culmina em uma petrificação por identificação com um significante do ideal, caracterizado por evitar a passagem pelo campo da palavra e o outro. Não se trata apenas de uma detenção no percurso e petrificação, mas também de um curto-circuito por falta de mediação entre o ideal e o sujeito. Sem a mediação do vínculo da palavra com aqueles que encarnam o outro para o sujeito, a identificação ideal se torna loucura. Então, aqui ele está trazendo, né, esquematicamente a loucura. Né? E se a gente for pensar desde dos esquemas anteriores, né, repare que ele está trabalhando saindo, né, de dois eixos aqui. Ele está falando do eixo simbólico e eixo imaginário, né, porque as duplas do eu, né, o Moá aqui, ou se a gente for pegar desde o esquema Z, esquema L, né, que eram colocados como A e A linha, minúsculos, né, a gente trabalhava naquele eixo imaginário em contraposição ao eixo simbólico, né, que era o sujeito A maiúsculo. Né? Então ele tá falando aqui da loucura enquanto essa dimensão, né, do imaginário, nessa relação saindo, né, de I A minúsculo até M. Então é importante, acho que, para a gente se situar. Então a loucura como indicado pela linha grossa, né, temos aqui a linha grossa, né, adicionada na seção do gráfico do desejo, é um percurso que, pelo caminho da subjetivação, através do significante, de A até SA. Né? Temos aqui, né, se vocês lembrarem, né, no gráfico do desejo, o primeiro andar, né,
exatamente está colocado, né, desse significante do outro ao outro, né? Então, voltando aqui, passando pela dupla egóica, né? A dupla egóica que a gente vai localizar desde os esquemas se refere ao eixo imaginário, né? A dupla egóica IA minúsculo e M minúsculo, culmina uma petrificação por identificação com o ideal, né? Então, está dizendo que algo que acontece aqui nessa dimensão desse eixo, com uma identificação que está chamando de petrificação em relação ao ideal, né? Caracterizado por evitar a passagem pelo campo da palavra e o outro. Então, o que acontece nessa dimensão imaginária, né, que há uma identificação, né, massiva, né, que está falando de uma petrificação a respeito do ideal, e ele está dizendo assim, que é caracterizado por evitar a passagem pelo campo, né, da palavra, do grande outro. Tá? Não se trata apenas de uma detenção no percurso e petrificação, mas também de um curto-circuito. Então, isso aqui é importante, né? Não está dizendo que simplesmente fica estanque, né? Mas sim, um conceito importante vai ser esse curto-circuito. Por falta de mediação. Então, como é que se dá esse curto-circuito? Se dá pela mediação, pela falta dela, né? Entre ideal e o sujeito. Sem a mediação do vínculo da palavra, tá? Então, assim, reparem aqui, ó, evitar a passagem do campo da palavra e o outro, né? Então, basicamente está trabalhando com isso aqui, né? Campo da palavra e o outro. Então, sem a mediação do vínculo da palavra, sem uma suposta mediação com esse campo da palavra e do outro, né? Com aqueles que encarnam o outro, o sujeito, a identificação ideal se torna loucura, né? Ou seja, é algo que há um curto-circuito nessa condição imaginária, né, nesse eixo imaginário, na relação com o ideal. Esse parágrafo, assim, deu mais ou menos para entender um pouco esse parágrafo a respeito, né, dessa linha grossa, a respeito do grafo? Tá? Vamos lá. Porque às vezes lendo corrido não vai, tem que dar uma paradinha, voltar, tá? Assim, ao ocorrer o curto-circuito no percurso, evitando passar pelo outro, necessariamente, deixa eu entrar aqui, então, evitando passar pelo outro, necessariamente, os outros sujeitos, que, como já mencionado, em conjunto, podem chegar a representar o outro, funcionam apenas como outros semelhantes, né, a minúsculo, rivais imaginários do sujeito, e, como tal, cheio de maldade. É bastante interessante, é bastante exemplificativo, né, isso que é um efeito bastante fundamental que a gente encontra na clínica, né, nessa condição dessa loucura, dessa identificação, né, assim, dessa petrificação, né, quando não há essa mediação, essa forma quase como não dialetizável, né, a respeito do outro, né, como que esses pequenos outros, de alguma forma, eles tomam para, nessa condição, nessa configuração, essa quase uma característica de entidade, né? Ora, essa identificação, cujo caráter sem mediação, né, e, né, sempre importante, né, sublinhar esse ponto, sem mediação, é presunçoso, e daí a gente trabalhando novamente com o conceito hegeliano, né, eu quis fazer sentir há pouco, eis que ele se demonstra como a relação do ser com que ele tem de melhor, já que esse ideal representa nele sua liberdade. Tá, vamos ver aqui que o Alfredo explica melhor a respeito dessa citação. Portanto, trata-se de um percurso sem mediação, no qual o sujeito, sem passar pelo outro, acessa diretamente a identificação ideal. Ou seja, uma identificação imediata.
Então, ele está trabalhando com dois conceitos aqui na relação com o outro: mediação, né, e identificação imediata. Lacan sustenta que na petrificação, na mortificação do significante, é onde o sujeito encontrará o melhor que o ser lhe propõe, a liberdade. De que liberdade se trata? Da liberdade de se separar das amarras do outro, das limitações impostas pela relação com ele. Essa liberdade é equivalente à morte, uma vez que o sujeito fica completamente preso ao significante do ideal, à sua petrificação. Né? Então, significa a morte, né? Está dizendo, né? Também a loucura. Né? Então, quais são os efeitos ele está colocando aqui? Né? Então, inicialmente, ele está trazendo o percurso no grafo, como que se dá esse curto-circuito, essa petrificação, né? E isso que é supostamente identificado ou localizado aí, né, como liberdade, que é o equivalente à liberdade, equivalente à morte. Né? Então, no mesmo escrito, Lacan afirma: portanto, não é que eu me desvie do drama social que domina a nossa época. É que o funcionamento da minha marionete evidenciará melhor para cada um o risco que o tenta, toda vez que se trata da liberdade. Pois o risco da loucura se mede pela própria atração das identificações em que o homem engaja simultaneamente sua verdade e seu ser. Um pouquinho, só para trazer um contexto histórico, né, porque ele fala assim, ó, não é que eu me desvio do drama social que domina a nossa época. O conceito de liberdade, né, de qual conceito de liberdade que vinha sendo tratado naquela época? Então a gente tem que retomar mais ou menos o contexto histórico do estruturalismo, né? O que vinha anteriormente ao estruturalismo? Vinha, né, uma filosofia fenomenológica, né, de Sartre, onde o conceito de liberdade era muito fundamental para a filosofia dele, né? E Lacan, de alguma forma, né, assim, se a gente estuda a história do estruturalismo, a gente consegue localizar bem, né, com quem que ele conversava ali, né? Que liberdade é essa também que ele está falando? Né? Quais são os teóricos da época? Né? Quais eram os conceitos? Né? Havia, de alguma forma, a partir do estruturalismo, uma certa decadência, né, da influência de Sartre, principalmente a liberdade, né, a respeito da filosofia existencialista dele. Né? Então, apenas para trazer um contexto histórico. E aqui o Alfredo vai explicar isso. Né? O fantoche, ironicamente, nada mais dependente ou escravo do que um fantoche. A figura do homem livre. O que muda é o atrativo do que pode funcionar como um ideal cativante. No seminário 11, desenvolvendo sua noção de alienação, Lacan designa a ideia de liberdade como espectros de liberdade. Essa modalidade de identificação é o que funciona como um gancho que, obturando a divisão subjetiva, irá remover qualquer possibilidade de verdade. A verdade da divisão do sujeito. A verdade da falta de uma verdade sobre a verdade. De uma verdade verdadeira. A verdade que atua como a causa do movimento do sujeito. Então, aqui ele está dizendo basicamente, né, que, ironicamente, né, a respeito da liberdade, o fantoche, deixa eu entrar, esse fantoche nada mais dependente ou escravo do que um fantoche. Né? A figura de um homem livre, ele está fazendo a comparação, a ideia de fantoche, né, que Lacan traz, e o Alfredo diz, é um escravo. Né? Assim, continuando, né, a citação,
Assim, longe de a loucura ser um fato contingente das fragilidades de seu organismo, ela é a virtualidade permanente de uma falha aberta em sua essência. A loucura, a loucura, a loucura não é de modo algum da natureza da fragilidade ou fraqueza, mas sim uma resposta à existência de uma rachadura aberta na essência do sujeito falante. Então ele está colocando enquanto efeito, né? Uma essência que Lacan considera dividida. O sujeito é, essencialmente, dividido. E a loucura é uma tentativa do sujeito de escapar dessa divisão à custa de perder sua verdade. A loucura, longe de ser um insulto à liberdade do homem, é a sua companheira mais fiel. Ela segue como uma sombra o seu movimento. Só se pode ser livre sendo louco, ou seja, em uma terrível contradição, o fantoche do ideal. Então a gente grifa, né, essa contradição, né, o livre, a loucura e ao mesmo tempo da contradição de que o que é livre é o fantoche do ideal. O ser humano, não mais exclusivamente o ser do louco, não pode ser compreendido sem a loucura. A loucura é essencial para entender o ser humano, pois está intimamente associada à liberdade e é o oposto da articulação com o outro. A loucura é o limite da liberdade e, consequentemente, quem se encaminha para a sua liberdade encontrará como limite intransponível do caminho tanto a morte simbólica, pela coincidência com o ideal, e aqui, né, entre parênteses, a petrificação, onde o sujeito se torna equivalente ao que está inscrito em sua lápide, como a loucura, acreditar ser livre quando está mais do que nunca escravizado a um elemento do outro, já que o ideal é o ideal do outro. Sim, é bastante exemplificativo, bastante, assim, parece bastante fácil de entender, né, como que se traz essa dimensão, primeiro, que o Alfredo está dizendo, olha, é, a loucura é algo que não dá para dissociar, né, do ser humano, né? E nessa condição, né, a loucura e a liberdade, né, elas caminham juntas, né, nessa contradição aparente, né? No entanto, está dizendo, né, que o ser que se supõe livre, ele está tão amarrado, tão escravizado, né, porque exatamente ele é o fantoche de um ideal, e de um ideal do outro, né? Porque a ideia do livre é aquele que não tem não passa pela mediação do grande outro. Mas o Lacan está dizendo, olha, na verdade, é aquele que está completamente preso, né, petrificado, né, numa condição de curto-circuito com o ideal do outro. Então, para Lacan, é impossível pensar o sujeito livre. O sujeito não é livre, pois deve ser sempre considerado dentro da rede social pela trama do discurso. Se o sujeito se liberta da contribuição do outro para determinar sua posição, o limite ao qual ele chegará será a loucura. Quanto mais livre ele acreditar ser, mais louco será. E aqui continua na intervenção sobre a transferência, ele afirma, né, Lacan afirma. Uma primeira inversão dialética, que nada fica a dever à análise hegeliana da reivindicação da bela alma, aquela que se insurge contra o mundo em que, em nome da lei do coração, veja,
diz ele a Dora, qual é a sua própria parte na desordem de que você se queixa? Em sua análise do caso Dora, Lacan faz uso da noção hegeliana, de noções hegelianas. Ele aplica a Dora a noção de bela alma. No final da intervenção sobre a transferência, Lacan retorna a essas questões ao conceber a direção da cura. Ele afirma o seguinte: assim, a neutralidade analítica adquire seu sentido autêntico na posição do dialético puro, que, sabendo que tudo o que é real é racional e vice-versa, sabe que tudo que existe, inclusive a doença contra a qual ele luta, é e será sempre equivalente ao nível de sua particularidade, e que só existe progresso para o sujeito através da integração a que ele chega de sua posição no universal. E o Alfredo agora. O progresso do sujeito em análise é diferentemente proporcional, aliás, é diretamente proporcional ao distanciamento da loucura. Então, aqui ele está trazendo uma afirmação, né? Então, o progresso do sujeito em análise está numa relação de proporção direta ao distanciamento da loucura. O que quer dizer que tudo que o sujeito encontra de sua particularidade, para que não caia na loucura, deve localizar no contexto do universal, do social. E aqui eu faço uma pausa, porque, de fato, assim, estamos trabalhando com conceitos muito fundamentais da filosofia hegeliana, né? O conceito de particular e universal, né? Pensar a dialética, e basicamente o que Lacan trabalhou ali foi um conceito fundamental na dialética hegeliana. E aqui o Alfredo está explicando isso, né? Então, primeiro que ele está dizendo a respeito do progresso, na relação entre né, o progresso ou da cura, ou direção da cura, né? Ele está dizendo assim, da proporção, né, do distanciamento da loucura. Aqui, depois disso, ele traz a dimensão do particular, da particularidade, o que quer dizer que tudo que o sujeito encontra de sua particularidade, para que não caia na loucura, ou seja, para que não caia na loucura dentro daquela linha grossa, né, na ideia de que não há mediação, deve localizar no contexto do universal, do social, ou seja, do grande outro, né, nessa condição dialética. A condição particular se estabelece, existe, poderíamos dizer, no seio ou no habitat do grande outro. Tá? Então, aqui a gente está vendo, né, de alguma forma, uma conversa, né, entre duas teorias e aquilo que fundamenta bastante, né, porque não à toa Alfredo vem trabalhar o conceito de loucura partindo de Hegel, né, chegando agora na loucura, a partir do conceito de Lacan, né, e trabalhando, né, são conceitos que Lacan bebeu bastante, né. Tecnicamente, pela projeção do seu passado num discurso em devir. A saída, embora exija o retorno aos problemas do estágio, do espelho e assim por diante, deve implicar necessariamente uma posição discursiva, ou seja, do laço social. Não há fim de análise na teoria de Lacan, de 51, que não passa pelo progresso do sujeito e pela sua inscrição necessária dentro do laço social. Porque tudo que seria progresso do sujeito por fora, fazendo ponte, o laço social, seria a loucura. Seria engrossar a loucura do homem, indicar na análise a sua liberdade. Isso aqui eu acho que é bastante importante a gente sublinhar, né? Supor numa análise, ele está dizendo supor, né? Indicar
né, encaminhar uma liberdade desta natureza, né, em uma análise, basicamente engrossar a loucura. Na medida em que, ao final da análise, se postule como mais livre, menos será fim de análise e mais louco estará o sujeito. Mais livre na medida em que a sua articulação, o seu abraço, o seu nó com o outro estiver de acordo com o seu desejo, que é o desejo do outro. Então, aqui, basicamente, olha que interessante, né? Porque trabalhando o conceito de loucura, o Alfredo está trazendo também, né, nessa relação, nessa articulação com a liberdade, que às vezes se supõe, né, que uma análise traria esse fim. Né? E aqui é uma crítica, assim, né, bastante clara a respeito disso. Né? Então, continuando, passamos agora ao segundo dos dois escritos propostos como fundamentais para o conhecimento da elaboração dessas noções por Lacan. Função e campo da fala e da linguagem, na psicanálise, onde ele desenvolve sua concepção sobre a peculiaridade da loucura na atualidade. O terceiro paradoxo da relação da linguagem com a fala é o do sujeito que perde seu sentido nas objetivações do discurso. Então, vamos aqui. A função reveladora da palavra, produzindo efeito subjetivo, entra em contradição com outra função da linguagem, representada pelas objetivações do discurso. Na linguagem, algo tende à subjetivação, a função da palavra. Mas, além disso, algo que tende à objetivação, o que já foi chamado de muro da linguagem. Assim como, por causa da linguagem, o sujeito encontra-se dividido. Também pela linguagem, acredita que pode ser X, já que a linguagem autoriza a expressar eu sou X. A mesma citação continua. Por mais metafísica que pareça sua definição, não podemos desconhecer sua presença no primeiro plano da nossa experiência, pois nisso está a alienação mais profunda do sujeito da civilização científica. Passamos agora à análise lacaniana das condições atuais em relação à loucura. Análise absolutamente original e de suma importância quando se consideram as atuais condições do mal-estar na cultura. A oferta de objetivação pela linguagem é uma das suas propriedades fundamentais, além das épocas, mas que adquire uma dimensão e alcance único na civilização científica. Então, quando o Alfredo está dizendo civilização científica, a gente pode, inclusive, né, ter um paralelo à civilização moderna, né? Porque é a partir desse advento, né, da modernidade. Desde o início da análise, quando o sujeito fala de si mesmo, o que se constata é um notável efeito de civilização científica. Por quê? Porque a civilização científica implica, como nenhuma outra, uma oferta de objetivações possíveis de serem assumidas pelo sujeito. Aqui continua a citação. Para fornecer disso uma formulação exemplar, não poderíamos encontrar terreno mais pertinente do que o uso do discurso corrente, fazendo notar que o isso sou, e aqui a gente vai ver uma diferença que ele vai trazer aqui, né, de uma inversão, né, isso sou, e a gente trabalha aqui com a ideia de G, né, G, da época de Villon, inverteu-se no
Isso sou para o sou eu. E aqui reparem, aqui a gente tem o moá, né, ao invés do G, do homem moderno. Lacan fornece dados importantes de sua investigação sobre o efeito que a civilização científica moderna produziu no modo como o sujeito se refere e se considera, por exemplo, na língua francesa. Uma verdadeira inversão. Passou do este sou para este sou eu. O eu do homem moderno adquiriu sua forma, né, então aqui passa da ideia de científico moderno, então a gente está trabalhando quase como sinônimos, né, nesse contexto. Tá? O eu do homem moderno adquiriu sua forma, como indicamos em outro ponto, no impasse dialético da bela alma, que não reconhece a própria razão de seu ser na desordem que ele denuncia no mundo. Então, não reconhece, olha que interessante, sublinhar, não reconhece a própria razão do seu ser na desordem que ele denuncia do mundo. Ou seja, de novo, passando para esse conceito onde não se supõe uma mediação, né? Mas uma saída se oferece ao sujeito para a resolução desse impasse em que delira seu discurso. A comunicação pode se estabelecer para ele, validamente, na obra comum da ciência e nas utilizações que ela ordena na civilização universal. Essa comunicação será efetiva no interior da enorme objetivação constituída por essa ciência. Então, uma das propriedades da linguagem adquiriu um novo alcance, a objetivação do sujeito proposto pela ciência moderna, que a ciência moderna introduz, pela primeira vez na história, uma dimensão universalmente aplicável. É a psicologia, como foi dito, o ramo da ciência que materializou especialmente essa objetivação. E é isso que torna e é isso que torna temível nossa responsabilidade. Agora fiquei em dúvida. É isso que torna temível, pode ser que toma, eu tenho que olhar depois na citação. Quando lhe oferecemos, com as manipulações míticas de nossa doutrina, uma oportunidade suplementar de se alienar na trindade composta do ego, do superego e do id, por exemplo. Aqui Lacan propõe a forma em que incide a psicanálise na objetivação e na identificação simbólica que a sociedade científica moderna propõe de maneira universal ao sujeito falante. Na sociedade científica moderna, a psicanálise oferece, com seus próprios termos teóricos, uma nova condição de objetivação, ao dar novas figuras pseudo-objetivas do ser, como ego, superego e id. Os sujeitos modernos podem acreditar perfeitamente que são capazes de sustentar o que lhes acontece se deve ao processo inconsciente ou ao superego. Dentro das sociedades científicas, a psicanálise ocupa uma posição privilegiada quanto às possibilidades de enlouquecer. É inegável que nunca antes na história houve a possibilidade de identificar-se através de categorias científicas tão específicas do sujeito falante como ego, id e superego. Obsessão, histeria ou fobia. E assim, acreditando que está se libertando de suas amarras, o sujeito pode enlouquecer ainda mais, ao se acreditar obsessivo, histérico ou fóbico.
Histeria, obsessão, fobia, etc., são termos identificadores que a psicanálise, queira ou não, oferece à sociedade, que pela sua universalidade e respaldo científico tem a possibilidade de produzir ou favorecer a identificação do sujeito. Ele é, eu sou obsessivo, ele é, eu sou histérica. Deve-se dizer que são indicadores de uma nova forma de loucura possível, uma verdadeira iatrogênese psicanalítica. E aqui, para finalizar, então, porque isso é um ponto bastante fundamental, né, como que a sociedade, o discurso atual, né, isso é típico, né, a ideia de identidade, identificação, né, cada vez mais, né, eu sou tal coisa. Inclusive, né, é possível pensar como que isso, né, por exemplo, pode parecer assim, né, complicada essa crítica, mas tentando tomar a partir dos conceitos lacanianos, como, por exemplo, o identitarismo, né? Como que isso pode também possibilitar uma dimensão de loucura, a partir do momento, né, que se identifica, né, com, com essa condição de petrificação, né? Obviamente, é necessário, assim, né, elaborar melhor essa fala para que ela não caia simplesmente numa ideia, né, hoje tão difícil, né, de falar, então você é contra a luta, né, das mulheres. Não, não é nada disso, não se trata disso, né? É fácil cair nisso, né? Mas essa ideia do identitarismo, mas de qualquer outra coisa, do homem empreendedor e tudo mais, basicamente a gente está tratando de um mesmo conceito, né, da identidade, né? Enfim, era só basicamente isso me ressoou aqui agora, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês querem Só para retomar? tacar mais lenha na fogueira, porque eu já pensei no identitarismo antes, quando você constrói um discurso sem passar pelo outro, porque a nova Santa Inquisição e a fogueira dos cancelamentos, a ideia de lugar de fala exclui a fala do outro que não seja o eu. Isso é terrível, nos termos que nós estamos vendo aqui. Você se instaura uma identidade sem passar pelo outro em nome de um lugar de fala. É isso que está acontecendo. Só... Uhum. Eu vou ser cancelado. Se isso aqui, essa gravação cai, também cairei na fogueira da Santa Inquisição. Sim, sim. Wanderson? Bom dia. Eu concordo com essas colocações aí mesmo sobre os debates, né, identitários e tal. Eu tenho tido uma concordância maior assim com o Sartre, quando ele discute isso. Ele fala assim, olha, tanto pela psicanálise, porque um significante não pode significar a si mesmo, e esse perigo mesmo da petrificação, né, do sujeito, mas dele colocar que ele fala assim, essas pausas identitárias, para não cair nessa exclusão, nessa segregação, como o Gilberto falou, né, que é perigoso, ele coloca que essas pautas identitárias, na verdade, são pautas universais, não identitárias. Eu acho que muda o jogo, né? Eu acho que está bem hegeliano, assim, nessa ideia. E aí, voltando no texto, para a gente não ser queimado na fogueira, me faz lembrar, assim, né, tanto... Tem muito tempo que eu li Hegel, né, a obra dele, eu estou para ler ano que vem de novo. Mas eu lembro, assim, tanto, não só na fenomenologia, mas na ciência da lógica, o volume 1, na filosofia do direito também, é muito interessante como ele vai pensar isso, porque essa ideia do universal, como né, universal e abstração, assim, né, que ele traz para chegar nesse particular, ele coloca que essa liberdade, por mais que ela tem que ser causada por uma autodeterminação, mas para isso chegar, ela depende, né, ele coloca no campo do Estado, né, da política, assim, ou seja, é uma coisa relacional, né, isso que é interessante, assim. Então, ou seja, e aí,
pegando o capítulo mais do senhor e do escravo, olha como que é um engodo, né? Porque dá a entender como se realmente, assim, no óbvio, como se o senhor que fosse livre. Mas, na verdade, ele que não é livre, no final das contas. Esse que fica o engodo, né? Dos dois lados, assim, né? Ou seja, o escravo não consegue se reconhecer, né, sozinho, depende do senhor, só que, na verdade, quem é livre é o escravo, né? Porque ele que detém o conhecimento e ele que produz as coisas do mundo desse senhor, né? Mas esse engodo não consegue ser revelado, né? Então, por exemplo, se a gente está me lembrando aqui também da Hannah Arendt, quando ela fala do livro dela sobre o totalitarismo, né? Como sociedades assim totalitárias, né? O próprio tirano, né? Ou mesmo hoje com essa lógica neoliberal, quanto que vai produzindo essas loucuras todas? Por que a depressão? Vamos pensar, né? Por que a depressão? Porque o esgotamento profissional, né? E tudo, essa aceleração, por quê? Né? O Safata traz uma leitura que eu acho também interessante, né? Ele fala assim, olha, a matriz hoje não é mais como foi no século XX, XIX, entre possível e impossível. Ele traz que seria entre potência e impotência. Né? Ele traz essa hipótese assim que eu acho muito boa, né? Por que né, esses adoecimentos, né, eles estão mais frequentes, né? Por que eles estão se predominando às vezes sobre outros, né? E aí, voltando à dialética do escravo, o Lacan faz uma leitura que até hoje eu não entendi, sim, eu não sei se eu tenho mais discordância, uma vez eu estava até discutindo com os colegas sobre isso, porque no seminário 16 o Lacan vai colocar o gozo exatamente do lado do escravo por conta disso, né? E aí você fica meio assim, né, nessa leitura que ele faz, por que seria, né, do lado do escravo e tudo, e a crítica que ele faz à revolução, né, que eu acho que também nos interessa aqui, né? Que a crítica que ele faz é que, na verdade, ninguém quer revolução, porra nenhuma, assim. Né? Ele critica que o que todo mundo quer é trocar de mestre. Não é revolução. Né? Não é realmente fazer algo subversivo. Né? É só trocar de lugar como a gente vê na história até hoje, assim, né? Ou seja, chegar nessa autodeterminação, de alguma maneira, é muito difícil. Muito difícil, né? O outro aspecto da filosofia do direito que eu me lembro que o Hegel traz é a questão da ética, assim, também, né? Ele fala das normas, né? Por isso que ele coloca o Estado, assim, nesse lugar. Senão você se legisla, né? Como é que você se legisla? Né? Ferrou, né? Até que ponto essas pautas identitárias também caem numa autolegislação que você não consegue dialogar com os outros, né? Fica esse lugar de fala, às vezes muito forte, e aí rompe, né? Essa coisa relacional que o Hegel traz. Né? Ele fala muito sobre essa coisa relacional na ciência da lógica, né? Ou seja, tentando pensar o particular ser universal, né? Como é que não teria como, assim. Por último, que me remeteu essa fala do Alfredo, isso tem muito a ver com os últimos seminários do Lacan, essa coisa de eu sou histérico, eu sou obsessivo. Você viu nos últimos seminários, o Lacan já não trabalhando com essa ideia mais, assim, ele não dá mais essa ênfase, sabe? Ele não cai nessa coisa, ele começa a colocar em xeque, assim, a própria questão da histeria, do obsessivo, a perversão, né? Ele começa a falar um pouco disso, né? Será que seria ou não? Por isso que vem essas críticas, às vezes, de alguns, a gente fala assim, o Lacan teria abandonado o estruturalismo e tal, né? E ele mesmo fala que ele não abandonou, né, o conceito de estrutura, né? Mas essa ideia de, vamos colocar, de quase uma certa categoria, né, nosológica, assim, né, ele tenta tirar a consistência disso, dando mais ênfase a essa ideia do parletre, né, do falacer, assim. Acho que casa muito com essa crítica do Alfredo de não cair por aí, né? Ou seja, coisa do discurso e a gente vê isso muito em supervisão, né, Licei? Essas dúvidas às vezes, né? Como que fica e como se isso ajudasse às vezes alguma coisa, né? Se ajudasse às vezes alguma coisa. Não, é um caso obsessivo. Não, então vamos por aqui, né? Uma coisa é neurose e psicose, outra coisa não é um obsessivo, então vamos por aqui, né? Como se isso ajudasse algo assim, né? Tô pensando nessas questões. Sim, sim. Suscita muita coisa, né? De fato, é bastante interessante. Pessoal, pelo tempo, né? Estava ótimo aqui, depois da discussão.
Obrigado pela participação. Então, esse foi nosso último encontro de 2023. A gente vai se falando lá no grupo do WhatsApp. E, pessoal, obrigado pelo tempo esse ano, pela participação. Foi um prazer estar com vocês aqui. Tá? Um abraço a gente todos. agradece a sua disponibilidade, seu esforço, empenho na tradução, inclusive. Quanto ao Hasse, estava vendo lá, realmente é meio complicada a tradução daquilo ali. Vai ter que fazer o que você está fazendo, que é adaptação. Está escrito isso em espanhol mesmo, aquela hora lá da citação. Uhum. Tá certo. Valeu, Issei. Valeu aí. Obrigado. Muito bom. Boa virada de ano para todo mundo. Até o ano que vem. Show. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Ou até breve. Tchau.